Este é o São Bom Jesus da Cana Verde. Localizado no município de Siqueira Campos, a figura do Bom Jesus da Cana Verde hoje é um símbolo de devoção e proteção, mas há 100 anos atrás acabou sendo alvo de cobiça e disputas, com a imagem sendo roubada e ocasionando a morte de 2 pessoas, além de uma disputa por terras. Fica nesse vídeo que vou te contar essa história em detalhes. A origem do Bom Jesus da Cana Verde está envolta em várias histórias e lendas. A imagem do Bom Jesus chegou à região do Norte Pioneiro no tempo de Antônio de Paula de Oliveira, um senhor de escravo proprietário de terras. Antônio Paula, mais conhecido como Chico Pinto, possuía uma vasta extensão de terras trabalhada por escravos. E uma das histórias mais marcantes envolve um escravo chamado Vicente. Para você que está chegando agora, eu sou o professor Fabrício Bibiano, e nesse canal eu conto um pouco da história das cidades e curiosidades do Norte Pioneiro. Existem mais de 10 versões, mas vou contar as 2 principais, a mais histórica e a mais religiosa. A versão mais comum diz que o escravo Vicente cometeu um delito e fugiu para a mata. Ele esculpiu a imagem do Senhor Bom Jesus em madeira e depois levou para o coronel em troca da alforria. Ao ver a imagem, o coronel Antônio de Paula teria dito que Vicente poderia comer e beber à vontade e que não precisaria mais trabalhar. De acordo com a versão mais religiosa, o escravo Vicente se envolveu com a filha do coronel. Quando descoberto, ele foi preso a mando do coronel, mas uma escrava o soltou e ele fugiu para a mata, onde ele viu o São Bom Jesus, que pediu para Vicente esculpir sua imagem em madeira. O coronel, quando descobriu que Vicente tinha fugido com a ajuda da escrava, ele foi bater na escrava. Só que na hora que ele levantou a mão para bater, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que estava atrás da escrava brilhou intensamente e o coronel ficou cego naquele momento. Então a filha do coronel levou ele até a imagem do São Bom Jesus da Cana Verde. E ao ficar em frente à imagem, o coronel voltou a enxergar. Nisso, ele abençoou o casal e decidiu vender suas posses em Itapetininga e se mudar para o norte do Paraná. Outra versão menos religiosa e mais histórica sugere que a imagem do Bom Jesus veio de uma fazenda chamada Cana Verde, na região de Itapetininga. A imagem teria sido comprada em uma casa de comércio lá em Minas Gerais. Muitos especialistas acreditam que ela foi esculpida pelo escultor Aleijadinho ou por um de seus discípulos, pois ela possui traços desse escultor. A imagem é importante porque ela possui mais de 300 anos e diversos milagres são atribuídos a ela. A família Pinto veio da região de Itapetininga, atravessaram o rio Paranapanema e trouxeram seus pertences e a imagem do Bom Jesus em um carro de boi. Chegando ao local, os moradores da vizinhança carregaram a imagem do santo até atingir a barranca do rio Itararé, no Passo dos Índios, hoje distrito de Salto do Itararé. A família atravessou o rio Itararé com uma balsa antiga guiada pelos índios. Ao chegarem à outra margem do rio, no estado do Paraná, o povoado, que hoje é Salto do Itararé, recebeu a imagem e acompanharam com reza e procissão. E assim passaram pelo Passo do Alemão, hoje conhecido como Alemoa, até chegarem ao sítio de João Antônio Pereira, onde ficou abrigada a imagem do santo, até a família Pinto construir um paiol para morar. Ao lado desse paiol, em meia água, cercada e coberta com casca de peroba, construíram uma capelinha, que foi a primeira morada do Senhor Bom Jesus. Essa capela ficava na fazenda dos Muzilos, terras onde hoje é território do município de Carlópolis. Mais tarde, o coronel edificou para o santo uma capela no sítio. Isso aconteceu em 1886. Com a capela, o coronel Chico construiu um patrimônio de 35 alqueires. Ali ficou por muitos anos a imagem do Senhor Bom Jesus, recebendo a veneração dos fiéis de todas as cidades das vizinhanças e até de cidades distantes. É nesse período que vários milagres começaram a ser atribuídos ao santo. Só que tinha um probleminha. Essa capela não era administrada pela Igreja Católica e os recursos ficavam sob a posse da família. Portanto, no final do século XIX, a imagem do Bom Jesus deu um sentido ao patrimônio. O próprio local passou a ser denominado Arraial dos Pintos pelos fiéis do Norte Pioneiro. A partir do falecimento do coronel Chico Pinto, no ano de 1902,
começou um processo de reconfiguração do campo religioso. A imagem estava em uma capelinha construída pelo coronel Chico há mais de 40 anos. E após a morte do coronel, seu filho e herdeiro Zeca Pinto assumiu a responsabilidade de cuidar do santo. A capela continuou sendo um local de devoção, atraindo romeiros de todos os cantos que buscavam fazer preces e pagar suas promessas. Só que essa devoção popular não era bem vista por todos. O padre da paróquia de Salto do Itararé, padre Alfredo Simon, considerava inadequado que uma imagem com tanto poder simbólico estivesse fora da jurisdição direta da igreja. O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. O padre via com desconfiança o culto ao santo realizado fora dos muros da Igreja Católica e desejava trazer a imagem para a paróquia de Salto do Itararé. Esse desejo ele encontrou respaldo no bispo Dom Fernando Tadei, que no dia 1º de junho de 1928 ordenou uma série de medidas drásticas para controlar o culto religioso na região. Dom Fernando Tadei emitiu uma carta que proibia a construção de qualquer igreja, capela ou oratório que não tivesse diretamente sob a supervisão da diocese. A ordem determinava que todos os padres deveriam ler essa carta por 3 domingos consecutivos durante a missa e colocá-la na sacristia da matriz e de todas as capelinhas. Além disso, o bispo exigiu que os procuradores, zeladores e membros das igrejas locais entregassem todo o dinheiro arrecadado ao longo dos anos, reafirmando que esse direito da igreja não poderia ser renunciado. A comunidade do patrimônio dos Muzilos, particularmente seu Zeca Pinto, resistiu a essa imposição. A capelinha e a imagem do Bom Jesus não era apenas um centro de devoção, mas também era um símbolo de identidade da família. A tensão chegou no ápice no dia 26 de abril de 1933. Um tiroteio violento aconteceu no patrimônio. O jornal Gazeta do Povo registrou esse conflito que resultou na morte do comerciante João Moreira e, posteriormente, na morte de seu Zeca Pinto devido aos ferimentos graves. O conflito teve início quando José Pereira e Augusto Maia, junto com cerca de 20 homens armados, liderados pelo padre Alfredo Simon, se dirigiram ao Arraial dos Pintos. Com eles estava um guarda armado fornecido pelo delegado do distrito. A missão deles era simples: retirar a imagem do Bom Jesus da capela, custe o que custar, lembrando que a imagem estava há mais de 100 anos em posse da família. Ao chegar ao Arraial dos Pintos, o grupo armado não buscou diálogo. Em vez disso, iniciou um intenso tiroteio com a comunidade. A comunidade protestava pacificamente contra a remoção do santo. O confronto foi brutal e resultou na morte imediata de João Moreira. Zeca Pinto, ferido gravemente na perna, conseguiu sobreviver até o dia 26 de novembro daquele ano. A Gazeta do Povo relatou que após o conflito, a imagem do Bom Jesus foi levada para a igreja de Salto do Itararé. Mesmo após o roubo, a devoção popular não cessou e muitos fiéis continuaram a peregrinar para fazer suas orações aos pés da imagem milagrosa. Só que a história não terminou por aí. Antônio José Pereira, prefeito de Siqueira Campos e advogado do seu Zeca Pinto, iniciou uma ação judicial por esbulho, ou seja, por roubo, contra Rodrigo de Carvalho, zelador da igreja de Salto do Itararé. Durante o desenrolar dos eventos, o delegado do distrito de Salto do Itararé, José Bernabé, justificou o fornecimento de um policial armado. Ele alegou ter recebido ordens diretas do delegado da comarca de São José da Boa Vista e do chefe de polícia do estado. No entanto, essas informações foram contestadas, pois as autoridades não haviam sido previamente informadas sobre a ação. O padre Alfredo Simon afirmou que a ação foi executada por ordem do bispo de Jacarezinho, Dom Fernando Tadei. Já a versão do bispo, ele argumentou que a imagem do Bom Jesus não poderia permanecer sob a guarda de particulares, uma vez que os milagres atribuídos à imagem resultavam em grandes donativos que deveriam ser empregados em obras da igreja. Nos autos do processo, Zeca Pinto detalhou como o padre Alfredo Simon havia reunido um bando armado, acompanhado por um policial militar para roubar a imagem. Seu Zeca afirmou que a imagem pertencia à sua família há mais de 100 anos, sendo uma tradição passada de geração em geração. O juiz reconheceu que o padre Simon havia cometido um ato ilícito, transgredindo a ordem civil. O padre assumiu inteira responsabilidade.
moral mediante a justiça pelo sucedido. O desenrolar do processo foi favorável a Zeca Pinto. O juiz de São José da Boa Vista, Augusto Guimarães Cortês, proferiu uma sentença que determinava a reintegração imediata da posse ao legítimo dono. Esse evento foi acompanhado de perto pela comunidade local, que viu a imagem milagrosa retornar ao seu antigo abrigo. O mandato de reintegração foi cumprido com sucesso, mas a paz estava longe de ser alcançada. A disputa não se limitava apenas à posse da imagem. Além da luta simbólica pela imagem do santo, a família de Zeca Pinto enfrentou uma disputa material pelas terras que ele possuía. O bispo de Jacarezinho entrou numa disputa legal para obter a posse da imagem do santo e das terras doadas. Segundo uma reportagem da Folha de Londrina de 1981, o promotor público Rui Cunha era contra a reivindicação, mas a influência política do bispo Dom Fernando Tadei garantiu a vitória da diocese de Jacarezinho. A história oficial, narrada por Joaquim Vicente de Souza, revela que o capitão Chico Pinto, em seus últimos anos de vida, realizou um antigo desejo: doar a capelinha que abrigava a imagem do Senhor Bom Jesus junto com parte de suas terras. Em 1902, ele formalizou essa doação através de um testamento na Vila de Fartura. Após a morte, seus bens foram inventariados e partilhados na cidade de São José da Boa Vista, e a diocese de Jacarezinho se apossou do patrimônio doado, incluindo a capela e a imagem do santo. Em 1918, as terras da fazenda dos Pintos foram divididas e Dom Francisco Braga, bispo de Curitiba, exigiu a separação das terras da igreja com as terras da família. A imagem do Bom Jesus foi transferida para a Igreja Matriz de Siqueira Campos, no começo de 1934. O bispo Dom Fernando Tadei era a única entidade com poder e legitimidade para doar a cobiçada imagem do Bom Jesus para alguma paróquia da região. Segundo os registros da Igreja Católica, foi encontrado um decreto assinado pelo bispo que destinava a imagem à Igreja Matriz de Siqueira Campos. Ele considerou alguns critérios. Primeiro, a Igreja Matriz de Siqueira Campos se achava aumentada, reformada e muito bem frequentada pelos fiéis. Segundo, a localização geográfica da Igreja de Siqueira Campos se encontrava próxima à ferrovia. Terceiro, na freguesia da paróquia de Siqueirense, sempre haverá um padre para atender às necessidades espirituais dos fiéis. E quarto motivo foi a freguesia de Siqueira Campos foi considerada a mais religiosa da diocese de Jacarezinho, segundo o bispo, e sempre se manteria como tal. Mas a transferência da imagem não foi tão simples. Antônio José Pereira, então prefeito de Siqueira Campos, conhecido como Totó, ele teve uma ideia. Arrendou a imagem do Bom Jesus de Zeca Pinto através de Manuel Sabino. E depois Totó entregou a imagem ao padre da paróquia de Siqueira, que posteriormente conseguiu a doação. Só que o medo da família tentar pegar a imagem era tanto que nos primeiros anos a igreja de Siqueira recorreu à polícia para proteger a imagem, que foi acorrentada no altar. A chegada da imagem do Bom Jesus a Siqueira Campos marcou um novo capítulo. A construção de um santuário se tornou imprescindível para acomodar a crescente quantidade de devotos e peregrinos. Tá mais a família do seu Zeca e do seu Chico. Para o bispo, a imagem do Bom Jesus era essencial para arrecadar fundos. E sua posse significava um fluxo constante de doações dos fiéis. Isso gerou insatisfação entre os herdeiros, especialmente José Pinto, sobrinho de seu Zeca, que contestou a posse na justiça. Ele argumentou que sua tia Dona Ana foi induzida a transferir a imagem ao bispo, e alegando que a doação havia deixado seus descendentes em extrema pobreza, sem terras e sem a imagem. Atualmente, a festa do Bom Jesus da Cana Verde, conhecida como Festa de Agosto, reúne mais de 150 mil pessoas. É a principal festa religiosa do Norte Pioneiro. A saga da imagem do Bom Jesus é um exemplo impressionante como a fé e a devoção podem se entrelaçar com questões de poder. Ela nos lembra que por trás de tradições religiosas muitas vezes existem histórias complexas e cheias de nuances. Agora, se você gostou de conhecer essa história e quer saber mais sobre o Norte Pioneiro, se inscreva no canal e deixe o like para que eu possa continuar fazendo mais vídeos como esse. Até a próxima!